Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 9. Na nossa aula de número 9, teremos revisão. Então, vamos à nossa revisão. Muito bem, para iniciarmos a nossa revisão, vamos recapitular aí alguns assuntos que aprendemos ao longo dessa unidade. E o primeiro assunto que nós vamos falar é sobre o ar. Apesar de nós não conseguirmos visualizar o ar, nós podemos perceber a presença dele no ambiente, podemos ver que ele movimenta aí, por exemplo, as plantas, né? Então a gente consegue aí identificar que sim, ele está presente no ambiente. Mas agora a gente precisa entender um pouco sobre as propriedades desse ar. Então, uma das propriedades do ar é que ele possui massa, né? Ou seja, ele é composto aí por átomos, por moléculas, logo ele também possui massa. E é fácil da gente identificar isso quando nós observamos uma bexiga ou um balão de festas como esse e percebemos que ele pode estar aparentemente vazio ou cheio, né? Por que aparentemente vazio? Porque apesar do elástico, né, da borracha desse balão não estar expandida, ainda assim existe um pouco de ar dentro dele, né? Quando a gente esvazia esse balão, a gente acaba vendo aí que essa borracha ela esticou, né? E por isso essa segunda imagem aí aparece para a gente um pouco deformada, né? E aquele balão que realmente foi cheio, né, seja pelo ar que você soprou nele ou por um aparelho que fez isso, ele preencheu aí esse espaço, né, e pôde esticar então esse balão, né? Então, como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, então ele precisa expandir, né? E aí por isso que a gente consegue identificar que o ar ele possui massa. Se nós pudéssemos colocar em uma balança o balão que não está expandido e o balão que está expandido, que está cheio, a gente perceberia aí a diferença de alguns gramas, tá? Bom, o ar ele também tem a propriedade, gente, de ocupar todo o espaço disponível em um ambiente. Então, quando você observa aí essa imagem de uma garrafa, né, a gente pode pensar que ela talvez esteja metade vazia e metade cheia. Na realidade, ela está completamente cheia, tá, pessoal? A diferença é que metade dela está preenchida por água e a outra metade vai estar preenchida pelo ar. O ar ele vai sim ocupar um espaço aí dentro, né? Então, também é uma das propriedades do ar, né, de poder preencher espaços que aparentemente estariam vazios. E como a gente não consegue visualizar o ar, né, logo a gente pensa que ele não está ali, mas ele está, né, ele está preenchendo essa garrafa também, ainda que parcialmente. E por conta de algumas propriedades que o ar possui, a gente pode utilizar isso, né, no nosso dia a dia. Então, observe aí que o ar ele tem duas capacidades ou duas propriedades bastante importantes. Uma delas é a expansividade. Então, o ar, gente, como ele é composto por gases, e todo o gás ele tem essa propriedade de se expandir, ele tende aí a ocupar todo o espaço disponível. E aí, quando a gente utiliza isso no nosso dia a dia, a gente observa aí, por exemplo, o caso de um pneu, né? Um pneu de um carro, poderia ser o pneu de uma bicicleta. Então, esses pneus, eles possuem câmaras de borracha, né? Que são preenchidas pelo ar para deixar esse pneu aí bem justinho, né? Bem cheio, para que ele possa funcionar corretamente, né? Um pneu vazio, ele vai fazer com que o carro não ande corretamente, o pneu da bicicleta também não vai funcionar muito bem. Então, por isso que a gente precisa sempre manter ele cheio, calibrado, né? Então, essa propriedade de se expandir é utilizada, então, na prática, aí, né, no nosso dia a dia, em algumas ocasiões, como, por exemplo, para encher um pneu. E no caso aí de ele ser comprimido, né, ele também possui a propriedade de ser comprimido.
Então, a gente observa o uso disso através aí dos cilindros de mergulho, tá? A gente percebe aí que o mergulhador, para ele entrar na água, para ele poder submergir, ele precisa desse equipamento, porque, afinal de contas, nós não respiramos dentro d'água. Então, é preciso levar junto com ele o ar, né, para que ele possa respirar, e aí vai precisar comprimir esse ar, né? Vai precisar ali fazer com que ele caiba dentro desse cilindro. E aí, nesse caso, então, o mergulhador pode utilizar ele, né, embaixo da água para respirar normalmente. Então, são duas propriedades bem interessantes aí do ar que a gente está conhecendo, né? E o nosso ar, gente, ele está presente em tudo ao nosso redor, né? Na nossa atmosfera. O nosso planeta ele é completamente coberto por essa atmosfera. E essa atmosfera, por ser feita de gases, do ar, né, ela vai ter, então, ali também uma massa, certo? E essa massa do ar, ela vai exercer uma pressão sobre nós, sobre os seres vivos. E a gente chama essa pressão de pressão atmosférica. Então, vamos entender um pouquinho sobre a pressão atmosférica, né? Existe aí a questão, gente, da altitude. A gente pode classificar aí as cidades, né, a altitude dessas cidades em nível do mar ou acima do nível do mar ou até mesmo abaixo do nível do mar. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de cidades aqui do Brasil. Então, por exemplo, a cidade de Santos, ela está localizada ao nível do mar, né, no mesmo nível do oceano. E aí ela vai ter uma altitude apenas de 2 metros. Já a cidade de São Paulo, né, já vai ser um pouquinho mais alta. Ela vai estar ali a 1.800 metros de altitude. Então, a gente percebe que já é acima da linha do mar. A gente vai observar aqui também a cidade de Campos do Jordão, que já vai estar numa altitude ainda maior, que é de 1.700 metros. Então, observe aí que são, né, altitudes bastante diferentes. E isso, gente, vai com certeza influenciar no peso, ou seja, na pressão atmosférica que é exercida sobre os corpos, tá? Então, aqui em Santos, por exemplo, como a pressão atmosférica vai ser maior, como assim maior, professora? Porque imagina que nós temos aqui, olha, uma coluna de ar acima dessa cidade, tá? E aí o que vai acontecer? Toda essa coluna de ar vai pesar, vai exercer uma pressão sobre essa cidade. As moléculas de oxigênio vão estar mais comprimidas, ou seja, vão estar mais unidas, né? E essa pressão vai ser maior, certo? E, consequentemente, né, o ar ele vai estar ali mais compacto, vai ser mais fácil das pessoas respirarem o ar nesse local, certo? Agora, conforme a gente vai subindo aí, né, em altitude, a gente vai percebendo que essa pressão atmosférica, ela reduz, certo? E aí essa capacidade das moléculas do oxigênio ficarem juntas já é um pouco reduzida, tá? Então, nesses locais, a gente diz que o ar é rarefeito, principalmente lá na cidade de Campos do Jordão, por exemplo, né, um ambiente onde o ar é rarefeito, porque as moléculas de oxigênio, elas estão mais distantes, porque a pressão atmosférica nelas vai ser menor. Então, a gente vai ter uma razão ali, né, uma proporção inversa. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica, tá? Então, tem aí essa inversão que é interessante de você saber. E essa questão da pressão atmosférica, gente, não influencia apenas, né, na questão aí da pressão sobre as cidades, sobre objetos, mas também sobre o nosso próprio organismo. Então, na respiração humana, né, essa pressão atmosférica ela vai ser bem interessante. Então, observe aí que ela atua na respiração do ser humano. Para nós inspirarmos o ar, ou seja, para nós puxarmos o oxigênio para dentro dos pulmões, foi preciso aí que a pressão interna fosse diminuída. E como que vai ser diminuída a pressão interna dos nossos pulmões? Quando as nossas costelas elas se expandem. E elas se expandem graças à musculatura que nós temos aqui ao redor dessas costelas. Elas vão puxar literalmente e aí essa pressão interna vai então reduzir e o ar consegue entrar, tá, gente? Isso também depende da ajuda aí do diafragma, que é esse músculo que fica logo abaixo dos pulmões. Conforme ele vai descendo, né, ele vai se contraindo, ele vai então expandindo a caixa torácica.
E para a gente fazer o movimento inverso, que é de expirar, ou seja, colocar o ar para fora, aí o pulmão vai precisar, né, fechar, ou seja, essa caixa torácica vai precisar exercer uma pressão maior que a pressão atmosférica externa. Aí o nosso músculo, né, diafragma, ele vai relaxar, ele vai voltar para o lugar original. Essa caixa torácica vai então voltar, né, ao seu tamanho e a pressão interna vai ser maior que a pressão externa, expulsando o ar de dentro dos pulmões, tá? Então esses movimentos de entrada de ar é aí a inspiração, é quando a gente capta o oxigênio da atmosfera. E a expiração é quando a gente libera esse ar dos pulmões e com ele está vindo, olha, o gás carbônico, que é resultado do uso, né, ou seja, da combustão desse oxigênio que foi utilizado pelas nossas células. Tem ali uma reação química, né, e na volta esse ar, ele traz consigo o gás carbônico, que é um resíduo, então, dessa reação química, certo? Bom, a gente vai avançar aí para entender um pouquinho sobre a relação aí, né, do ar com o vento, tá? Então, o vento, gente, os ventos, na verdade, podem ser classificados de acordo com a sua velocidade. A brisa é um vento fraco, com velocidade entre 13 km por hora e 18 km por hora, por ser percebida quando as folhas e pequenos galhos se movimentam. Então, a brisa, né, é aquele vento mais suave, aquele vento mais tranquilo, que todo mundo consegue observar aí no dia a dia, não passa de 18 quilômetros, então é bem tranquilo, né? Mas a gente pode observar aí que esse vento ele pode atingir uma velocidade bem alta, né? E aí a gente pode dizer, então, que nós temos os furacões, ou o furacão, tá? E esse furacão, gente, ele atinge aí velocidades que vão de 119 km por hora a 350 km por hora. E originam-se de tempestades tropicais nos oceanos. Só para você ter ali uma noção, né, um carro numa cidade, ele anda aí numa velocidade média de 60 km por hora, 80 km por hora, e a gente já observa ali o carro se movimentando bem rápido. Então, você imagina uma velocidade que chega a 119 km por hora ou até 350. É bastante alta, né? Vai literalmente varrendo tudo ao seu redor. Por isso que é muito comum a gente observar nos filmes que retratam os furacões, né? As casas voando, objetos voando pelo ar, porque essa velocidade ela arrasta tudo que está ali mesmo no ambiente, né? E é interessante a gente lembrar que no Brasil não existe furacão, ou melhor, existem exceções, né, a essa regra, sim. A gente sabe que já existiu furacões, por exemplo, na região sul do país, né? Mas, no geral, a gente não tem condições climáticas específicas para que isso aconteça, né? Então, a gente só vai observar mesmo em outros países, tá? E a gente tem outra modalidade aí de ventos, né, que é classificado de acordo com a velocidade. É o tornado. Então, os tornados, eles são ventos com velocidade maior que 250 km ou 400 km por hora, que giram aí formando um funil, descendo da base de uma nuvem espessa e tocando o solo. Então, a gente já observa aí uma diferença, né? Inclusive na questão da velocidade, que se torna bem mais alta com relação aí aos tornados, né? Eles também têm essa capacidade de arrastar tudo ao seu redor, causar grandes devastações mesmo. E, gente, nós falamos aí sobre o ar, falamos sobre o vento, né? Como ele se movimenta. E a gente precisa entender também um pouco sobre como esse ar ele pode transportar substâncias que são ali tóxicas para o meio ambiente, tóxicas para os seres vivos, né? E a gente está falando, então, de poluição. Então, a poluição, ela está presente no ar também, né? E a gente vai entender melhor, olha, que a poluição do ar está associada a alguns danos e alterações genéticas, como, por exemplo, risco de câncer, particularmente de pulmão e bexiga. Então, a gente percebe aí que quando se fala de poluição, a gente não está falando apenas de um estado do ambiente, ou do meio ambiente, que não vai interferir no nosso dia a dia.
Pelo contrário, né, vai interferir no nosso dia a dia e não apenas isso, pode aumentar os riscos de desenvolver doenças, inclusive aquelas que são, né, relacionadas a alterações genéticas, como o câncer, por exemplo. Então, o câncer de pulmão é bem comum, né, de ser observado. Pela lógica, a gente imagina que isso pode acontecer, porque, afinal de contas, esse ar poluído vai entrar nos nossos pulmões, né, e pode, sim, afetá-los. Tanto é que existe ali, né, uma comparação entre o pulmão de uma pessoa que vive um ambiente que está livre de poluição e outra que vive num grande centro, numa grande cidade. Os pulmões dessa pessoa com certeza serão mais escuros, mais afetados pela poluição, né? E também a questão aí de câncer na bexiga, olha só, aparentemente a poluição não poderia afetar, mas afeta sim, né? Porque o nosso sistema sanguíneo, ele vai aí transportar essa poluição, né, que chegou por meio aí do ar, entrou nos pulmões e depois pode aí percorrer todo o nosso organismo. Além de doenças graves como essa, né, o câncer, a poluição também pode interferir na fertilidade humana. Então, observe aí que ela está associada a problemas na reprodução humana, como alteração nos espermatozoides, comprometendo a fecundação. Então, você sabe que os espermatozoides são as células reprodutivas masculinas e eles precisam se movimentar em direção ao óvulo. Então, quando a poluição interfere nessas células, eles podem perder a motilidade e não conseguir alcançar o objetivo ali, que é a fertilização, que é a fecundação, então, desse óvulo, tá? Isso no organismo masculino, mas no organismo feminino também podem existir ali consequências da poluição. Então, observe aí que uma pesquisa fez a relação da taxa de produção de óvulos nas mulheres com a poluição atmosférica das cidades onde elas vivem. Mulheres que residem em regiões com alto nível de poluição correm o risco de aumentar de 2 a 3 vezes a redução na reserva ovariana. Então, todas as mulheres têm ali a sua reserva ovariana nos seus ovários, né? A cada mês esse óvulo vai sendo, então, liberado, quando pode ocorrer ali a fecundação, mas a poluição pode interferir para a diminuição dessa quantidade de óvulos, né? E talvez seja por isso que muitas mulheres, né, têm dificuldades em engravidar, né, tentam e não conseguem, precisam recorrer a outros tratamentos, que talvez possa estar relacionado, né, ao fato de conviver com essa poluição. Bom, a gente vai prosseguindo, continuando aí a falar de pesquisas, né? Essas pesquisas recentes apontam que mulheres expostas cronicamente à poluição do ar são mais propensas a ter problemas gestacionais, que podem resultar aí em nascimentos prematuros ou baixo peso ao nascer, né, por parte do bebê, da criança. Pode vir a ocasionar também morte precoce dos recém-nascidos durante o primeiro mês de vida. Então, a gente observa, né, que uma situação como essa, que aparentemente é simples, pode afetar severamente a vida reprodutiva das pessoas, afetar ali aquele bebê que está em formação, né, e aquele que também nasceu. Então, é algo muito sério que a gente precisa sempre pensar. E o ar, gente, como nós estamos falando dele, né, das suas propriedades, ele pode transportar não apenas poluição, né, que pode ocasionar aí doenças, mas ele também pode transportar micro-organismos que também são, né, causadores de doenças respiratórias, tá? E nós vamos relembrar aí algumas delas. São as infecções respiratórias agudas, que tem aí a sigla IRA. Então, nós temos várias, né? Temos o resfriado, bronquite, faringite, várias delas. E cada uma pode ter ali um vírus, uma bactéria ou fungo como causador, tá? Os sintomas, no geral, né, a gente acaba até confundindo, né? Ah, será que eu estou gripado? Será que é Covid? Será que é influenza, né? Tudo vai depender ali de qual é o agente causador e dos sintomas, né, que vão deixar um pouco mais claros para a gente. Então, o resfriado comum, por exemplo, ele é causado pelo rinovírus ou por coronavírus, vai ter ali coriza, espirros, tosse, dor de garganta. Já a influenza é causada pelos vírus influenza A ou B,
vai ter febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão nasal. Já a bronquite aguda pode ser causada por vírus ou bactérias, vai ter uma tosse persistente, produção de muco e até falta de ar. Faringite aguda são as dores de garganta, podem ser causadas por vírus ou bactérias, causando dor e dificuldade para engolir, febre em casos bacterianos. Pneumonia pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos, vai ter aí tosse, febre, né, com produção de muco, dificuldade para respirar, e infecções do trato respiratório inferior, que também podem ser causadas por vírus ou bactérias e podem incluir bronquiolite e bronquite. São todas doenças respiratórias, né, que a gente deve sempre ter o cuidado aí, inclusive, né, se você está resfriado, está com alguma doença respiratória, precisa usar máscara, né, para proteger as pessoas ao seu redor, manter a higiene das mãos, são todas medidas que ajudam aí a evitar que essas doenças sejam ainda mais propagadas, né? A gente vai falar agora, vai relembrar também sobre o bioma amazônico, né? Sobre como ele é importante para a manutenção da saúde do clima, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, a nossa floresta amazônica ela tem uma biodiversidade, né, excepcional. Quer dizer que apresenta diversas espécies que são muito importantes aqui para a nossa região, mas que podem, né, ter ali uma importância além da beleza, né, da exuberância que a gente já conhece. Então, elas podem estar ali associadas a até mesmo medicamentos, recursos naturais, né? Muitas plantas, a gente já sabe disso, elas têm esse potencial de produzir, né, substâncias que podem ser usadas nos medicamentos. Então, existe um grande potencial, um grande valor, né, dentro desse bioma. Esse bioma também vai contribuir para o ciclo global da água. É a Amazônia, gente, que lança também bastante umidade para a atmosfera e pode, né, regular aí o ciclo da água, tá? A estabilização do clima também é algo muito importante relacionado aqui ao nosso bioma e ao armazenamento de carbono, ou seja, as nossas plantas, as nossas árvores armazenam carbono aí nas suas células, né, nas suas estruturas, como as folhas, galhos, tronco, raízes, são todas armazenadoras de carbono. Em resumo, né, sobre o nosso bioma, a gente pode dizer o seguinte, que existem algumas consequências do aquecimento global para a Amazônia. Então, nós vimos que ela é importante para manter esse equilíbrio, porém, algumas consequências, né, podem acontecer com relação ao aquecimento global. Esse aquecimento global pode trazer prejuízos para a Amazônia, como, por exemplo, aumento da temperatura, mudanças nos padrões de precipitação, ou seja, das chuvas, desmatamento e fragmentação florestal, maior frequência e intensidade de incêndios, alterações nos ciclos hidrológicos, perda da biodiversidade, impactos nas populações indígenas, liberação de carbono armazenado. Então, tudo isso, né, como as queimadas, as secas, as temperaturas altas, são aí questões do aquecimento global que podem trazer prejuízos para a Amazônia. E outro prejuízo que a gente pode observar na natureza, né, e que tem relação aí com o ar, é o buraco na camada de ozônio. Nós aprendemos aí que a nossa atmosfera ela é formada por camadas, certo? E uma dessas camadas, então, vai estar aí a camada de ozônio. E esse buraco na camada de ozônio ele é um fenômeno, né, que corresponde ali à queda acentuada na concentração do ozônio sobre a região Antártida. Então, é possível observar esse buraco, né, esse fenômeno, justamente aí no continente antártico, tá? Então, a gente consegue perceber aí por essas imagens, né? E o que poderiam causar, então, essa destruição? São substâncias que nós, né, seres humanos, utilizamos e que podem, então, reagir com os compostos que formam o ozônio e destruí-lo, tá? Então, vamos observar aí quais são essas substâncias. São aquelas conhecidas como as destruidoras da camada de ozônio, também chamadas de ODS, têm sido associadas a efeitos prejudiciais à camada que protege a vida na Terra da radiação ultravioleta. Ou seja, a camada de ozônio, gente, ela é importante porque ela vai nos proteger contra a radiação solar que poderia ali causar doenças, né, e levar mesmo à morte dos seres vivos no nosso planeta.
Além disso, a gente percebe aí, olha, que existem então algumas substâncias que são muito conhecidas já. Os clorofluorcarbonetos, também chamados de CF6, que já foram substituídos então pelos hidroclorofluorcarbonetos, os álons, brometos de metila, são todas substâncias que, quando utilizadas, né, possuem ali várias moléculas, como você consegue observar, que reagem com o ozônio, como por exemplo o cloro, e vai então degradar esse ozônio, deixando, né, esse buraco aí na camada de ozônio, certo? Bom, a gente aprendeu bastante, revisamos alguns assuntos desse período, né, dessa unidade, e a nossa revisão se encerra aqui.